Uma das frases mais repetidas na história do cristianismo também é uma das mais mal compreendidas, debatidas e, até hoje, rejeitadas, não por inimigos da fé, mas por cristãos sinceros. Em meio a perseguições, disputas teológicas intensas e jogos de poder que moldaram o mundo ocidental, surgiu uma declaração que ousou afirmar, sem rodeios: certas ideias não eram opcionais, eram decisivas. Hoje, você vai descobrir de onde veio essa declaração, por que ela foi considerada necessária em seu tempo, como ela dividiu opiniões no passado e por que até hoje provoca desconforto. E talvez você perceba que não é se ela é dura demais, mas se estamos preparados para lidar com o que ela realmente exige. Será que entender essa declaração pode mudar a forma como você enxerga o próprio cristianismo? Imagine um mundo em que quase tudo sobre Deus ainda estava sendo organizado, palavra por palavra, como quem tenta montar um mapa em meio à neblina. É nesse cenário que surge o chamado Credo Atanasiano, não no tempo dos apóstolos, mas alguns séculos depois, provavelmente entre o final do século V e o início do século VI, no Ocidente cristão, mais especificamente no sul da Gália, região que hoje corresponde à França. Curiosamente, ele não foi escrito por Atanásio de Alexandria, apesar de carregar seu nome, algo comum na antiguidade para dar autoridade a um texto. O idioma original foi o latim, o que já indica seu público-alvo: igrejas e líderes do Ocidente romano, num tempo em que a fé precisava ser ensinada com precisão. Não era um texto curto para decorar, mas um material denso, quase pedagógico, pensado para formar mentes e proteger ideias. Em vez de simplificar, ele detalha, insiste e repete, como um professor paciente diante de alunos distraídos. O propósito, aliás, nunca foi apenas litúrgico, como acontece com credos mais conhecidos, mas catequético, quase como um manual de instruções da fé cristã sem atalhos. Ele nasce depois de grandes debates teológicos já terem ocorrido, o que explica seu nível elevado de precisão, especialmente ao falar sobre quem é Deus e quem é Cristo. Nada ali surge do nada. Cada frase responde a erros reais, conflitos concretos e divisões que já haviam causado confusão e até violência dentro da igreja. Fontes históricas como os escritos de Cesário de Arles e manuscritos medievais preservados em mosteiros europeus ajudam a confirmar esse uso didático do texto. Em outras palavras, o credo não tenta ser poético, ele tenta ser claro, quase cirúrgico. Antes de qualquer linha ser escrita com tinta e pergaminho, já havia um campo de batalha em plena atividade, não com espadas, mas com ideias. Nos primeiros séculos do cristianismo, discutir quem era Jesus e qual sua relação com Deus Pai não era luxo intelectual, era questão de identidade. Correntes como o arianismo afirmavam que o Filho não era plenamente divino, mas uma criatura elevada, o que parecia lógico para alguns, porém devastador para a fé tradicional. Essa divergência não ficou restrita às salas de estudo. Ela atravessou impérios, influenciou reis e dividiu comunidades inteiras. Concílios como os de Nicéia e Constantinopla tentaram conter o estrago, mas as ideias continuaram circulando, especialmente entre povos germânicos convertidos ao cristianismo ariano. O resultado foi um cristianismo fragmentado, onde batismos, casamentos e cargos públicos dependiam da versão correta de Deus que alguém professava. Era um barril de pólvora teológica pronto para explodir. Um exemplo concreto ajuda a tirar essa história do papel. A jovem princesa Ingunda, criada na fé nicena, foi prometida em casamento ao príncipe visigodo Hermenegildo, em um reino oficialmente ariano. Ao chegar à corte, ela se recusou a ser rebatizada segundo a doutrina ariana. Atitude vista como afronta política e religiosa. Fontes como Gregório de Tours relatam que Ingunda sofreu agressões físicas e humilhações por manter sua convicção, mostrando que a discussão sobre a Trindade não era abstrata, mas profundamente pessoal. Para ela, aceitar outra fórmula de fé significava adorar outro Deus, simples assim. Histórias como essa
explicam por que textos como o Credo Atanasiano foram escritos com tanta rigidez. Eles funcionavam como uma linha no chão, dizendo até onde era possível ir sem perder a essência da fé cristã. Com o passar do tempo, aquele texto denso, quase inflexível, começou a ganhar status de referência no cristianismo ocidental. Na Idade Média, o Credo Atanasiano passou a ser citado em sínodos, comentado por teólogos e até musicado para uso litúrgico, especialmente em contextos de formação do clero. Ele não era recitado toda semana, mas aparecia em momentos estratégicos, como quem diz: aqui estão os limites do jogo. Monges, bispos e professores o usavam como régua doutrinária, sobretudo em escolas catedrais e mosteiros, onde a precisão teológica era vista como sinal de fidelidade. Durante séculos, ninguém questionou seriamente sua autoridade, mesmo sem saber exatamente quem o havia escrito. A força do texto estava menos no nome que carregava e mais na clareza com que organizava ideias complexas. No Ocidente, ele virou uma espécie de selo de ortodoxia. Esse prestígio, porém, começou a rachar a partir do século XVII, quando estudos históricos mostraram que o texto não poderia ter sido escrito por Atanásio. Ao mesmo tempo, sua linguagem técnica passou a soar pesada demais para novas gerações e as cláusulas condenatórias causavam desconforto crescente. Ainda assim, durante a Reforma, grupos como luteranos e anglicanos decidiram mantê-lo ao lado dos credos apostólico e niceno, entendendo que seu conteúdo ainda expressava a fé cristã histórica. Já no Oriente Cristão, a história foi outra. O credo nunca foi oficialmente adotado, em parte por causa da doutrina do filioque, a ideia de que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Para as igrejas orientais, isso soava como um acréscimo indevido à fé antiga. Algumas frases do Credo Atanasiano não pedem licença. Elas entram como um trovão em céu limpo. Logo no início e no fim, o texto afirma que quem não guardar essa fé inteira e sem corrupção não alcança a salvação, algo que, aos ouvidos modernos, soa duro, até ofensivo. Mas para entender esse tom, é preciso voltar à lógica da Igreja Antiga, onde fé não era vista como opinião pessoal, mas como compromisso público com a verdade sobre Deus. Assim como errar o endereço leva à casa errada, adorar um Deus mal compreendido era entendido como adorar outra coisa. Essas declarações não surgem do desejo de excluir, mas do medo real de que definições erradas distorcessem o próprio coração do cristianismo. Em um mundo sem pluralismo religioso como conhecemos hoje, limites claros eram vistos como proteção, não como intolerância. A rigidez, nesse caso, era considerada um ato de cuidado. É importante dizer, com toda honestidade, que o credo não está avaliando intenções individuais ou histórias pessoais, algo que muitas vezes se confunde hoje. Ele estabelece parâmetros doutrinários, não diagnósticos espirituais detalhados, algo semelhante a uma constituição definindo o que pertence ou não a um Estado. Textos bíblicos como a Carta aos Gálatas e as advertências das cartas pastorais mostram que essa mentalidade de linhas bem definidas já existia no cristianismo primitivo. A ideia central é simples, embora exigente. Não dá para aceitar apenas o que agrada e descartar o resto sem alterar o todo. Para os autores do credo, fé fragmentada era fé deformada. Se alguém abrisse o credo atanasiano esperando metáforas suaves, encontraria, em vez disso, uma engenharia conceitual precisa. O texto começa afirmando algo aparentemente simples e profundamente desafiador. Há um só Deus, e esse único Deus existe como Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses disfarçados, nem um Deus que muda de máscara conforme a ocasião. O credo rejeita dois extremos comuns da época: confundir as pessoas divinas, como no modalismo, ou dividi-las em graus de divindade, como fazia o arianismo. Cada pessoa é plenamente divina, compartilhando os mesmos atributos como eternidade, poder e glória, sem competição interna. É como um acorde musical. Notas distintas, uma única harmonia.
Essa formulação não tenta explicar o mistério, mas cercá-lo para evitar distorções. Ao insistir que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, sem que isso resulte em três deuses, o texto aponta para algo que teólogos chamariam mais tarde de simplicidade divina. A ideia é que Deus não é feito de partes, camadas ou componentes, como se pudesse ser desmontado. Tudo o que Deus é, Ele é plenamente, em cada pessoa da Trindade. Fontes patrísticas, como os escritos de Agostinho, ajudam a entender essa lógica, ao mostrar que os atributos divinos não se dividem nem se somam. O credo, portanto, não cria uma equação matemática impossível, mas delimita o terreno onde a fé pode caminhar sem se perder. E quando essa base fica clara, surge naturalmente a próxima pergunta. Se Deus é um e três ao mesmo tempo, como essas pessoas se relacionam entre si desde toda a eternidade? Depois de afirmar quem Deus é, o credo dá um passo ainda mais delicado. Explicar como as pessoas divinas se relacionam entre si sem quebrar a unidade. O texto afirma que o Pai não foi criado nem gerado. O Filho é eternamente gerado pelo Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Essas palavras não descrevem eventos no tempo, como se algo tivesse acontecido antes e depois, mas relações eternas, sempre existentes. Geração e processão não são metáforas biológicas, mas tentativas cuidadosas de diferenciar origens sem criar hierarquias. O Espírito não é um segundo filho, nem uma força impessoal, mas alguém distinto, com uma forma própria de origem. Aqui, o credo pisa em solo misterioso, mas faz isso com passos calculados. Ele prefere reconhecer o limite da linguagem a deixar espaço para confusão. O ponto mais importante dessa parte não é explicar o mistério, mas proteger um equilíbrio. Nenhuma das pessoas é anterior, maior ou inferior às outras. Todas são coeternas e coiguais, compartilhando a mesma glória desde sempre. Essa afirmação combate diretamente a ideia, comum em certos círculos antigos, de que o Filho ou o Espírito seriam menos Deus, por terem uma origem relacional. Depois de explorar o mistério de Deus em si mesmo, o credo faz uma curva decisiva e aterrissa na história concreta. Ele afirma que Jesus Cristo é ao mesmo tempo plenamente Deus e plenamente homem, sem atalhos nem misturas estranhas. Não se trata de um Deus disfarçado de humano, nem de um homem elevado ao status divino, mas de uma única pessoa com duas naturezas completas. O texto insiste que Cristo possui uma alma racional e um corpo humano verdadeiro, enfrentando ideias antigas que negavam sua humanidade plena. Ao mesmo tempo, rejeita qualquer tentativa de dividir Cristo em duas pessoas separadas, como se a divindade e a humanidade vivessem em paralelo. É como unir fogo e ferro, distintos mas inseparáveis no objeto final. A precisão aqui não é exagero, é proteção contra a confusão. O credo segue descrevendo a obra de Cristo com a mesma seriedade. Ele sofreu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e voltará para julgar vivos e mortos. Esses eventos não são tratados como símbolos vagos, mas como fatos centrais da fé cristã, conectando teologia e história. Fontes antigas como os evangelhos e as cartas apostólicas formam o pano de fundo dessa afirmação, reforçando que a encarnação não foi um episódio isolado, mas o eixo da redenção. O Filho Eterno não deixou de ser Deus ao assumir a humanidade. Ele a assumiu para restaurá-la. Assim, o credo termina como começou, sem suavizar, sem negociar, colocando diante do leitor a gravidade do que está sendo confessado. E quando as últimas palavras ecoam, a pergunta não é apenas se entendemos tudo isso, mas se estamos dispostos a lidar com o peso de uma fé que afirma, sem hesitar, quem Deus é e o que isso exige de nós. No fim das contas, o credo atanasiano não pede aplauso, pede atenção. Ele não tenta ser confortável, moderno ou simpático. Tenta ser fiel a uma convicção antiga de que ideias importam, e muito. Ao longo da história, esse texto funcionou como um espelho incômodo, obrigando gerações a encarar perguntas difíceis.
Quem é Deus? Quem é Cristo? E até onde a fé pode ser moldada sem se perder no processo. Em um mundo acostumado a verdades flexíveis, ele soa quase estranho, como uma voz do passado que se recusa a sussurrar. Talvez a controvérsia não esteja no credo em si, mas no choque entre uma fé que exige compromisso inteiro e uma cultura que prefere meios termos. Então fica a pergunta, simples e profunda ao mesmo tempo: estamos rejeitando esse credo porque ele está errado ou porque ele nos obriga a levar a fé a sério demais?